Olá, gente, olha só, estamos agora na terceira classe literária, não é? Nós vamos estudar uma das classes literárias que eu particularmente acho mais interessante. E uma classe literária que também está bastante presente nos vestibulares. É uma das mais cobradas. Então preste muita atenção para o que nós vamos estudar a partir de agora, que é o romantismo no Brasil. Olha só, algo que eu já citei no início da videoaula, estamos na terceira classe literária. Estudamos o barroco, finalizamos o arcadismo e agora nós vamos adentrar no romantismo, tá certo? Olha só, gente, o romantismo ele surge no Brasil em 1836, tá certo? Essa aqui é a parte cronológica. Só que agora nós vamos ter um ponto muito diferente que a gente não tinha visto em nenhuma outra classe literária anterior, tá? É o seguinte, ó, o introdutor do romantismo no Brasil vai ser um cara chamado Gonçalves de Magalhães. Ô Johnson, o que é de diferente que nós temos na introdução do romantismo que nós não encontramos nas outras classes literárias? É que olha só, gente. O romantismo vai ser a única classe literária que vai apresentar dois introdutores. Perceba o que eu acabei de citar. O romantismo, não é, foi a única classe literária em toda a literatura que apresentou dois introdutores. Ô Johnston, como assim? Se alguém te perguntar quem introduziu o romantismo, você vai ter que responder. Você quer saber o romantismo no Brasil ou na literatura brasileira? Porque nós temos dois introdutores. Olha só, no Brasil eu acabei de citar, nós temos Gonçalves de Magalhães. Só que o que foi que aconteceu, gente? Em todas as outras classes literárias que nós já trabalhamos, os introdutores viajaram para fora do país, não é? Encontraram essa classe literária, até porque barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, todas essas classes literárias, elas surgiram primeiro lá fora e alguém trouxe para o Brasil. Não é? E o que é que acontece? Gonçalves de Magalhães, ele traz o romantismo para o Brasil. Só que quando chega no Brasil, ele meio que perde a vontade, perde o gosto pela classe literária e não se preocupa em pegar esse conteúdo e colocar na literatura brasileira. Ou seja, se fosse por Gonçalves de Magalhães, talvez hoje nós não tivéssemos conhecido o romantismo, porque não estaria nos livros de literatura. Ô Johnston, quem foi que pegou esse conteúdo quando chegou aqui no Brasil e implantou na literatura brasileira? Foi um outro Gonçalves, mas não de Magalhães, foi um cara chamado Gonçalves Dias. Ou seja, Johnson, por que tu não colocou o nome dele aqui? Porque olha só, a parte introdutória, a gente sempre fala que introduziu o barroco no Brasil, o arcadismo no Brasil, o romantismo no Brasil. Então por isso que eu coloquei Gonçalves de Magalhães. Mas você vai lembrar que se a pergunta no vestibular foi o introdutor do romantismo na literatura brasileira, eu não posso mais citar Gonçalves de Magalhães. Vai ser Gonçalves Dias, tá certo? Então fixa isso aí, ó. No Brasil, Magalhães. Na literatura, Gonçalves Dias. No Brasil, Gonçalves de Magalhães. Na literatura, Gonçalves Dias. Isso aí vai ser questão daqui a pouco que você vai fazer tanto nos exercícios de fixação como nos simulados acumulativos. Johnson, o que é que eu preciso mais saber? Eu preciso saber que Gonçalves de Magalhães introduziu o romantismo no Brasil através de uma obra, como nas outras classes literárias. Johnston, qual foi a obra introdutória do romantismo no Brasil? Foi uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudade. Johnston, o que é que eu preciso mais entender do romantismo? Olha só, você vai lembrar que Gonçalves de Magalhães, ele não obtém destaque, ele não ganha destaque, bem como sua obra introdutória, tá certo? Ô Johnston, isso também pode ser pergunta de prova? Pode. O introdutor do romantismo no Brasil obteve destaque, tá falsa a afirmação, tá certo? A obra introdutória do romantismo no Brasil obteve bastante destaque, está errada essa alternativa. Ou seja, o introdutor do romantismo no Brasil e sua obra introdutória serviram apenas de ponte para trazer o romantismo da Europa para o Brasil. Quem ganha destaque na introdução romântica é o introdutor do romantismo na literatura brasileira, que é um cara chamado Gonçalves Dias. Então fica atento aí nessa parte de introdução, tá certo? Agora nós vamos trabalhar pontos importantes também do romantismo e que sempre caem nos vestibulares. Olha só, gente, um ponto importante para a gente identificar é que o romantismo ele vai se dividir em poesia
e prosa, tá certo? Nós temos dois pontos muito importantes, tá? Tanto na poesia quanto na prosa, e neste vídeo eu vou trazer para vocês nomes importantes do romantismo, certo? Existe um assunto que eu sempre trabalho nas minhas aulas presenciais. Eu acho extremamente importante porque você consegue gabaritar aí no mínimo 40% da prova de literatura sabendo cronologia literária. Ô Johnston, o que é cronologia literária? Cronologia literária é você saber onde cada escritor está na literatura brasileira. Isso cai no Enem, isso cai em todos os vestibulares. Tem lá uma questão muito rica, certo? Só um exemplo, sobre o romantismo. Aí nas alternativas tem um autor de grande destaque, chamado Basílio da Gama, escreveu, gente, eu tenho que saber que Basílio da Gama, ele é do arcadismo. Eu preciso saber que Gregório de Matos é um introdutor do barroco. Ô Johnston, e por que a cronologia literária do romantismo é tão importante? Porque no barroco nós estudamos 4 nomes. 4 pessoas representaram o barroco no Brasil. No arcadismo nós estudamos 6. Agora, no romantismo, nós teremos pelo menos 15 nomes importantes. Ou seja, eu preciso desde já entender quais foram os principais escritores, quais foram suas principais obras e saber se o escritor romântico ele foi um destaque na poesia ou na prosa. Isso chama-se cronologia literária. Você vai entender a partir de agora e quando alguém... Ô Johnston, Castro Alves. Ele é de onde? Romantismo. Ele é da poesia ou da prosa? Eu preciso saber que ele é da poesia. A poesia divide-se em 3 gerações. Primeira, segunda e terceira. Castro Alves está em qual? Na terceira. Eu preciso ter essa ordem cronológica. Johnston, isso cai no vestibular? Cai muito e talvez você nunca tenha notado. Tem uma questão lá sobre romantismo, aí cita Castro Alves, um grande representante da poesia romântica, desenvolveu junto com Álvares de Azevedo na segunda geração. Está errado, Castro Alves é da terceira. Então, esta videoaula nós vamos conhecer os principais nomes e suas subdivisões, tá certo? Então, olha só, agora nós vamos intensificar a poesia. Tá certo? Você vai precisar lembrar que a poesia divide-se em primeira geração, segunda e terceira. Nós não vamos trabalhar nesta videoaula cada parte dessa específica. Eu só vou citar o nome dos principais representantes, tá certo? Então, na poesia, Johnston, eu preciso lembrar de quem? Na primeira geração, você vai lembrar de um cara chamado Gonçalves Dias, tá certo? Gonçalves Dias. Johnston, a gente vai estudar essa primeira geração bem direitinho e tal. Vai. Só que agora nós vamos conhecer os nomes. E eu quero que você, depois desta videoaula, fixe quem representou a poesia e quem representou a prosa. Sabendo que a poesia divide-se em 3 gerações, eu quero que você saiba e identifique daqui a pouco nos exercícios e nos simulados acumulativos quem representou cada geração dessa poesia e quem representou a prosa. Ô Johnston, até agora tá tudo bem, porque eu tenho um nome só na poesia romântica. Mas olha só, na segunda geração, você já vai precisar lembrar de 4 nomes extremamente importantes da poesia romântica. Ô Johnston, quem destaca-se na segunda geração? Olha só, você vai lembrar de um cara chamado Álvares de Azevedo, tá certo? Você vai lembrar de um cara chamado Casimiro de Abreu, tá? Você vai lembrar de um cara chamado Fagundes Varela. E você vai lembrar de um cara chamado Junqueira Freire. Tá? Junqueira Freire. Todos esses nomes aqui remetem à segunda geração. Olha só, primeira geração eu tenho um cara chamado Gonçalves Dias. Na segunda geração eu já tenho Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Johnston, nós vamos estudar cada um desses, suas principais obras, vamos. Só que agora eu quero que você fixe essa parte aqui, tá certo? Olha só, esse tracinho da terceira vinha para cá, se você estiver anotando, mas terá aí tudo isso no material teórico, não precisa, é só para assinalar, tá? Você vai lembrar que a terceira eu coloquei aqui, tá? Mas aí não muda nada. Johnston, a terceira geração, quem representa é um cara chamado Castro Alves. Gente, então dê uma olhadinha para cá, olha só.
Só quero que você lembre desses nomes, certo? Isso chama-se cronologia literária. Perceba que só na poesia nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. Você vai lembrar que o representante da primeira geração romântica, da primeira geração da poesia romântica, foi Gonçalves Dias. Na segunda geração eu tenho 4 nomes importantes. Né? Eu tenho o líder, que é Álvares de Azevedo, eu tenho Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. E quem representa a terceira geração, que é a geração da libertação, a geração que representa a liberdade, que defende a liberdade dos escravos, a gente vai estudar bem direitinho isso aí depois, é um cara chamado Castro Alves, tá certo? Johnson, terminou os autores que eu preciso lembrar do romantismo? Não terminou. Tá certo? Agora nós vamos lembrar dos nomes que remetem à prosa do romantismo, que é diferente, tá, gente? Alguns alunos chegam, por exemplo, e dizem: Johnston, caiu no vestibular e eu acredito que eu acertei, porque tinha lá, ó, representa a poesia romântica, José de Alencar. Vê que coisa fácil. Isso está correto, Johnston? Não tá. Ô, Johnston, ele não é do romantismo? É, mas ele não é representante da poesia, ele representa a prosa. Então eu tenho que saber essa divisão, tá certo, gente? Agora nós vamos conhecer os principais nomes da prosa romântica. Johnston, cita alguns nomes aí da prosa romântica. Olha só, eu quero que você lembre de José de Alencar, tá certo? José de Alencar é um nome importante para a prosa. Eu quero que você lembre também nesta videoaula de um cara chamado Franklin Távora, tá certo? Ó, Franklin Távora. Eu quero que você lembre de um cara chamado Martins Pena, tá? Eu quero que você lembre também de um cara chamado Joaquim Manuel de Macedo, tá bom? Ô Johnson, vê só, daqui a pouco eu vou te falar mais nomes, tá? Johnson, a gente vai trabalhar, porque eu vejo que José de Alencar cai muito no Enem. Nós vamos trabalhar suas principais obras, certo? Mas aí, gente, hoje eu quero só a parte da cronologia literária em relação a movimento, em relação a você identificar o autor e saber em que classe literária ele está, e no caso do romantismo, saber se o autor representou a prosa ou a poesia. E se representou a poesia, se ele é um defensor e representante da primeira geração, segunda ou terceira. Nós vamos trabalhar obras importantes de José de Alencar, como Iracema, como Lucíola, como Birajara, tá? Nós vamos trabalhar as principais obras de Franklin Távora também, o Matuto, o Cabeleira. Nós vamos trabalhar obras importantes da prosa romântica, mas hoje eu quero que você lembre de alguns escritores, tá bom? Ô John, Joaquim Manuel de Macedo, ele é representante do romantismo, escreveu uma das principais obras românticas, que é uma chamada A Moreninha. E muita gente acha que A Moreninha é uma obra de José de Alencar, e não é. A Moreninha é de Joaquim Manuel de Macedo, tá? Martins Pena, Johnson, ele tem muitas obras importantes? Tem. Só que eu queria que você lembrasse rapidamente que Martins Pena é um grande representante do teatro brasileiro. Então, assim, muitas peças teatrais, não é, foram montadas na época do romantismo por Martins Pena. E isso Enem adora, tá? Essa parte de dramaturgia, essa parte de teatro, essa parte muito artística e cultural é voltada para Martins Pena. Ô, Johnston, existem outros nomes que eu deveria lembrar aqui para a prosa romântica. Ó, eu queria que você lembrasse também de Manuel Antônio de Almeida, tá? Ó, Manuel Antônio de Almeida. E nós temos outros nomes importantes no romantismo, tá certo? Hoje eu quero que você lembre desses: José de Alencar, Franklin Távora, Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. Gente, abraço e até a próxima aula.